E nós estamos de volta com o nosso programa Simetria, aqui no estúdio da Universitária FM. E é um prazer enorme que eu recebo aqui conosco, mais uma vez, Marco Menelau. Marco é médico, cientista, é sintonizador dos florais do Nordeste. Ele que trouxe para a gente, através dos seus livros, vários livros editados, falando sobre a medicina e a espiritualidade, a psicomedicina. Ele que também é palestrante e está vindo aqui conversar, escritor, palestrante, vindo aqui mais uma vez conversar conosco. Marco, bom dia, bem-vindo ao Simetria. Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui com você, nesse sábado pela manhã. E vamos à nossa conversa que vai abordar vários assuntos relacionados à espiritualidade, à medicina, né? A medicina natural também, que é muito importante, né? Perfeito. Marco, você também fala sobre, nas suas palestras, ele tem uma coisa que ele é muito peculiar, né? Que ele traz muito a questão da espiritualidade para dentro da medicina, da saúde, do nosso dia a dia. Não é só aquele discurso acadêmico. E é isso que impressiona as pessoas. E é por isso que você tem inúmeros seguidores, inclusive você tem um canal no YouTube. Vamos logo passar essa dica para os ouvintes. Isso, tem um canal no YouTube que está muito bem, está sendo um sucesso, né? Um canal que não para de crescer. Você vai lá, digita Marco Menelau lá na pesquisa do YouTube, que você vai encontrar facilmente, né? Tem vários assuntos, inclusive, de espiritualidade também, né? Aborda todo o conjunto de medicina e espiritualidade. Que é muito importante, a gente tem que colocar, aliás, espiritualidade em tudo, né? Não só na medicina. O mundo hoje está sofrendo porque está faltando espiritualidade. As pessoas estão muito materializadas. Em vários países do mundo, as pessoas têm uma cultura muito materialista que visa somente o dinheiro, o poder, viver essa vida de ilusão do mundo material. É uma ideia errônea de sucesso. Para algumas Isso. pessoas, sucesso, quanto mais imersa na ilusão, né, ela acredita que mais sucesso ela tem. Né? E a gente observa muitas pessoas com fama, com sucesso, com dinheiro, e terminam entrando em depressão, sofrendo, sem sentido para a vida, tá? Isso é um fato que demonstra, assim, claramente esse sintoma. Inclusive no Evangelho tem isso, né? Jesus fala, procure primeiro o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. A gente encontra isso aí, realmente é uma mensagem muito importante, porque a gente tem que abrir o terceiro olho para poder enxergar a realidade, que não é essa da matéria que a gente vê, que é a ilusão. Eu estava vendo um discurso de uma filósofa muito interessante, ela falou assim, gente, só pode ser real aquilo que é eterno, aquilo que não muda. Se Exato. a matéria sempre está mudando, ela não é real, ela é ilusão. Então, se você hoje está de um jeito e mais adiante no tempo está de outra forma, é porque você está numa ilusão. Então, a gente não pode se apegar à ilusão. É como uma pessoa olhar para uma miragem e se apegar à miragem. Então, dinheiro é ilusão, poder é ilusão. Então, a gente tem que focar na nossa vida. Não é que você não vai ter dinheiro. Você vai usar o dinheiro para você viver aqui. Mas o foco da tua vida não pode ser esse. Exato. Você tem que focar nas coisas espirituais, abrir tua espiritualidade, aí você vai encontrar a felicidade de verdade, né? Exato. Marco, muito se fala na questão da transição, da mudança planetária, da mudança do ser humano. Como é que você vê isso, Marco? Teve uma mensagem de Chico Xavier que foi muito alardeada aí sobre 2019, né, que até julho de 2019, que fazem 50 anos exatos de que o homem pisou na Lua, vai haver como se fosse uma liberação, ou seja, a partir desse momento, se a gente não fez guerra nuclear, se a gente não brigou, se a gente não provocou uma grande catástrofe na humanidade, a gente vai ter o direito de fazer uma transição pacífica, tranquila. Então, muito conhecimento vai chegar, já está chegando e vai chegar muito mais, que vai ajudar a humanidade em todas as áreas a resolver os seus problemas. Então, fala-se que a gente vai entrar na Era da Luz, que os espíritas falam de mundo de transição, não mais, aliás, que mundo de regeneração. Exato. E não vai ser mais um mundo de provas e expiações, em que as pessoas vão despertar o seu terceiro olho e vão abrir a sua percepção espiritual. E vão entrar nesse conceito de focar a sua vida na espiritualidade e não na materialidade. Ter a parte material como uma coisa em segundo plano e não mais em primeiro plano. Então, muito do sofrimento humano vai ser amenizado nesse sentido. E dentro da medicina, isso vai mudar também. Não só nas áreas técnicas, né? Mas na medicina também vai haver uma mudança muito grande, já está havendo. E que essas medicinas que hoje são tidas como alternativas, no futuro elas vão ser as oficiais. Entende? É uma transição que está acontecendo e que vai acontecer. E aquilo que hoje é ridicularizado vai ser levado a sério depois, né? Entendeu? Perfeito. Por quê? Porque a ciência hoje não explica o corpo humano, por exemplo. O corpo humano, ele tem uma tecnologia
E a gente nem sonha em chegar perto dela. A gente não tem nem 1% da tecnologia que tem no corpo humano. Então, quem fez essa tecnologia? Foi Deus? Foi o Criador? Foi uma inteligência superior que fez? Claro que foi. Então, se a ciência que está na natureza é muito superior à nossa, a gente tem que se render a ela e não ser arrogante para achar que a gente pode dominá-la. A gente tem que se render a ela, porque na realidade o ser humano, toda a ciência que ele faz, ele copia da natureza. O avião foi copiado da natureza. Exato. E a gente tem que observar o ser humano como que está contemplando uma obra-prima da natureza. Que nós não sabemos sequer como funciona direito. A gente não sabe exatamente como funciona o corpo humano. Porque se a gente soubesse, faria um igual. O ser humano não é capaz de fazer um corpo humano, né? Então a gente tem que se render a isso. E se render à tecnologia que existe na natureza, nas plantas medicinais, nos alimentos funcionais, que são moléculas que estão ali com uma ciência, uma inteligência pensou aquilo para fazer bem para a gente, tanto para nutrir a gente quanto para curar a gente. Por isso que eu acho que o medicamento fitoterápico é muito superior a esse de farmácia por conta disso. Uhum. Quem fez o de farmácia foi o homem, foi o ser humano. Quem fez o da planta foi Deus. Então a inteligência é muito superior. Quando você toma um medicamento fitoterápico, você absorve aquilo, o teu corpo vai entender o que é aquilo, vai compreender o que está vindo em termos de moléculas ali e vai usar positivamente aquilo para se autocurar. Porque na realidade toda cura, eu acredito que seja autocura. A cura verdadeira, real. E ela envolve também espiritualidade. Porque o segredo para você ter saúde é você se voltar para o natural e também você abrir sua espiritualidade. Porque o caminho é esse. Espiritualidade e natureza. Acho que elas se combinam, né? Perfeito. E aí, Marco, quando você traz para a gente, né, a fitoterapia, florais, né, a homeopatia, alimentos funcionais, ou seja, a gente percebe, como você fala, um mecanismo inteligente, uma ação inteligente aí, né, da planta e no corpo humano, né? Cada célula, cada ínfima partícula do nosso corpo é uma unidade inteligente, não é, Marco? E que faz essa grandeza, que formam esses tecidos, que formam esses órgãos, que formam esse sistema. Ou seja, quando o ser humano ele agride, ele está em desequilíbrio, é que existe agressão a esse corpo, a esse sistema perfeito. É isso? E aí, que ferramentas a gente pode utilizar? Não só ao alimento, mas também a meditação, momentos de silêncio, de respirar, para ajudar com que esse equilíbrio se estabeleça, Marco? É por Isso. aí? Exatamente, o raciocínio é esse. Veja só, o corpo humano ele é tão perfeito que ele é dotado da capacidade de autorregeneração e de autocura. Isso é absolutamente negligenciado pela ciência médica, que é materialista, fria, impessoal, né? E não reconhece essa grandiosidade do corpo da gente. Ele acha que o corpo da gente é uma máquina ali aleatória que de repente fica quebrada, assim como qualquer outra máquina, porque se desgastou. Isso não é verdade. O corpo humano, quando está doente, ele está respondendo exatamente ao que você falou aí, a uma agressão. Seja ela uma agressão química, de alguma coisa que você às vezes coloca todo dia no seu corpo, essa alimentação industrializada que as pessoas têm hoje, assim, praticamente não comem frutas e verduras, cheio de alimentos químicos, com produtos químicos, com aditivos químicos, cheio de agrotóxico. Isso tudo agride o corpo. Além da agressão também psíquica, porque há uma conexão muito profunda entre corpo e mente, muito profunda. A mente influencia o corpo de uma maneira atroz. Então, tem muito também de autoagressão, porque quando você, por exemplo, sofre um trauma, você está cheio de emoções guardadas de tristeza, de raiva, de culpa, de medo, tudo isso guardado e não é trabalhado, isso não é, vamos dizer, convenientemente cuidado. Toda essa carga de emoção tóxica pode também ferir esse corpo. E o corpo reage, demonstrando através dos sintomas o quanto ele está sofrendo. E aí o que é que acontece com a medicina tradicional? A medicina tradicional, que a gente chama de alopatia, que foi, aliás, um termo que foi cunhado por Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, criou esse termo, alopatia. Então, a alopatia faz o quê? Cuida apenas do sintoma, não trata a causa. Esse é o principal problema. Ora, a doença ela tem 5 causas fundamentais, é o que eu sempre falo, é o sistema pentacausal que eu idealizei, e veio de muito tempo de estudo, né? É que toda doença tem 5 causas básicas. Então, quais são essas 5 causas básicas? A primeira, o psíquico emocional que está ligado ao espiritual, tá?
Então, por exemplo, você está com muito ódio, alimenta esse ódio por muito tempo, você não consegue trabalhar, não consegue colocar para fora toda essa carga de emoção tóxica que tem aí, ela vai contaminar o corpo, provocando uma lesão no tecido. É o que nós chamamos de somatização. Essa é uma das causas, mas não é a única. Além dela, você tem a falta de nutrientes, está faltando determinadas substâncias que o teu corpo está precisando. Além dessa, você tem também a terceira, que seria as toxinas, que atuam no corpo da gente, provocando doenças. A quarta, os micróbios, que também atuam, eles têm o seu papel. E a quinta, o campo vital, que está desequilibrado. Então, são esses 5 fatores que se somam, fazendo uma doença desencadear. Por exemplo, se uma pessoa está bem psiquicamente, está bem emocionalmente, se alimenta bem, se nutre bem e se desintoxica, o que é que vai acontecer? Ela vai ter apenas uma das causas, a doença não aparece. Entra um bacilo de Koch, que é um micróbio, e não faz nada no corpo daquela pessoa, porque ela não tem as outras 4 causas, entendeu? Está faltando as outras 4. Então não é o bacilo sozinho que vai provocar a doença. Bactéria tem em todo canto. Por que uma pessoa fica doente e a outra não fica? Perfeito, eu estava pensando nisso agora. Que causa a doença, são 5 causas. Tem que ter a bactéria, tem que ter um componente emocional, psíquico, tem que ter um desequilíbrio do campo vital, tem que ter toxina e tem que ter falta de nutrientes. Quando junta essas 5 causas, a doença aparece. E aí a medicina faz o quê só? Infelizmente, a medicina tradicional faz o quê? Tira o sintoma. Quando o sintoma não é a doença. O sintoma é uma reação do corpo querendo se curar e dando o aviso para você que tem alguma coisa errada. Só que o que a medicina faz? Tira o sintoma. O cara está com dor, tira a dor. O cara está com febre, tira a febre. Está com um prurido, tira o prurido. Está com insônia, tira a insônia. Não é por aí. Tem que encontrar qual é a causa do problema. E não tratar só a consequência. Né? Doutor Marco, e nesse caso específico, Marco, aí da insônia, geralmente causa mais dependência, porque são utilizados medicamentos fortíssimos, né? Que tira a insônia e deixa você dependente quimicamente, né, para o resto da vida. Não só medicamento para insônia. Por exemplo, esses medicamentos para dor por aí, que são vendidos em bodega. Eu acho um absurdo. Medicamento para dor não devia ser vendido em bodega. Em banca de revista vende... Eu não vou aqui falar o nome deles, né? Mas vende medicamentos para dor e anti-inflamatórios em bodega. Não pode. Não pode. Deveria ser só com prescrição médica. Em outros países, como na Alemanha, por exemplo, qualquer medicamento, não interessa qual, só é vendido com a receita do médico. Aqui no Brasil isso não acontece. Aí o que é que tem? Tem efeitos colaterais. Esses medicamentos que o pessoal diz que é inocente, não são inocentes. Eles provocam problemas se a pessoa tomar errado. Eu tive um caso que já aconteceu de um homem que eu encontrei num hospital, que ele estava com úlcera sangrando. E eu fui fazer a entrevista com ele, está fazendo a evolução dele, ele escapou por pouco, foi para a UTI, tomou sangue e tudo, porque a úlcera sangrou. E eu perguntei o que foi que houve para ele ter aquela úlcera, se ele já tinha tido. Não, eu nunca tive úlcera, ele falou. Eu tomei um medicamento anti-inflamatório. A gente sabe que os medicamentos anti-inflamatórios, eles causam úlcera, né? Aí o que aconteceu? Esse camarada disse que foi numa farmácia, comprou o anti-inflamatório, receitado pelo balconista da farmácia, e ficou tomando um mês inteiro, 4 vezes por dia. Meu Deus! Entendeu? Então, é um problema sério. Então, isso tem que ser visto pelas autoridades para poder ver o que vai acontecer com isso. Graças a Deus ele se salvou. Mas é um dos casos que mostra que esses medicamentos não podem ser vendidos em locais inapropriados. O problema todo é você tratar só a consequência, que é o sintoma, e não tratar a causa do problema, que muitas vezes também é espiritual, né? Então, e que também envolve a mente e as emoções. Por isso que é importante juntar a psicologia com a medicina. Porque é o que eu chamo de psicomedicina. Então, se uma pessoa está doente, sempre tem um componente emocional ali por trás. Sempre tem alguma coisa que está pegando ali. É uma tristeza, tem algum sentimento que está guardado e que está provocando aquele sintoma. Se a pessoa for escutada, acolhida, e esse sentimento puder fluir, ela puder chorar, fazer a catarse, a doença vai melhorar. Uma das causas vai ser debelada. Eu falei em 5, né? Uma delas vai ser debelada. Olha, eu tenho um exemplo que eu era estudante de medicina na época, né? Isso foi em 94, 94, faz muito tempo já. E um médico psiquiatra, que era holístico também na época, veio aqui para Recife, numa palestra que teve, aqui no Centro de Convenções, e ele contou uma história que me marcou, nunca mais me esqueci até hoje. Ele tinha uma paciente jovem que tinha uma pressão altíssima, ela tinha uns 35 anos, e a pressão dela era muito alta, era tipo assim, 25 por 14,
E não tinha nenhum remédio no mundo que baixasse a pressão daquela criatura. Nenhum. Ela ia para emergência e o máximo que assim, conseguia era 16/10 para ir para casa. Sabe? Meu Deus. Mas era um negócio terrível. E ela era médica, e ela era cliente dele também, ele era psiquiatra. Um belo dia ele teve uma ideia, porque ele fazia regressão. Ele teve, vamos fazer uma regressão para ver se a gente consegue. Porque a medicina não está dando conta dessa sua hipertensão. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. E aí ele fez uma regressão nela. Uma sessão de regressão. E ela voltou para o momento em que ela estava no enterro do pai. Há 5 anos atrás, daquela época, né? E ela olhou para o enterro do pai, aí ele ficou assim pedindo para ela observar aquela cena. E ela disse, eu estou achando tão estranho porque eu estou vendo todo mundo chorar. Meu pai era um homem muito bom. Eu amava muito ele. Ele era uma pessoa maravilhosa. Todo mundo estava chorando copiosamente no enterro. Mas eu não chorava nada. Eu estou achando tão estranho eu não chorar. Eu devia ter chorado. Pronto. Aí ela se acordou do transe e começou a chorar no consultório. Chorou muito, passou, não sei se foi meia hora ou 1 hora, chorando com ele. Saiu do consultório chorando. Passou a noite toda chorando em casa. E no outro dia de manhã ela liga para ele, dizendo que estava se sentindo muito bem e que tirou a pressão, estava 12/8. Olha que aí ele impressionante vem no isso. consultório, ela foi no consultório com ele nesse dia, ele tirou a pressão 12/8. Nenhum remédio conseguia baixar a pressão dela. Então, vejam aí a relação que tem entre doença e emoção guardada. Então, tem que trabalhar isso também. É uma das causas que tem que ser trabalhada e que é negligenciada, porque há uma separação. O cientista, o médico, ele tem uma separação entre mente e corpo, como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra, quando tem tudo a ver. Não é verdade? Perfeito, exato, exato. E aí, quantos profissionais da medicina hoje, quantos têm essa visão, né? A própria formação acadêmica, será que traz isso, essa reflexão para os alunos? Tem 2 pecados na formação acadêmica, né? Eu acho que são os 2 grandes pecados da ciência médica. Não se tem uma cadeira sequer de psicologia, nenhuma. Eu, na minha faculdade, eu nem ouvi falar de psicologia na faculdade. Esse nome psicologia nem foi falado sequer, né? Teve até um colega meu médico no final do curso que perguntou, Marco, o que é psicologia? Eu não sabia nem o que era psicologia. E a segunda coisa que falta é nutrição. Ora, se a nutrição é fundamental para que uma pessoa tenha saúde, como é que o médico não entende nada de nutrição? Não pode. Exato. Então, a falha já começa por aí. Uhum. Então o médico se transforma num profissional que vai apenas receitar remédio para tirar sintoma. Não pode ser assim. Não quer dizer que você não vá tirar o sintoma em alguns momentos. Por exemplo, na emergência, o camarada chega com uma dor terrível. Eu recentemente, inclusive, tive um problema no dente, que eu arranquei um dente, e aí fiquei com alveolite, uma dor terrível. Aí você não aguenta, tem que tomar o remédio realmente. Exato. Naquele momento ali apenas. Mas não deixe de tratar o restante das coisas. Não deixe de ver o seu emocional como está, não deixe de cuidar do restante. Por isso, né? Numa emergência, os medicamentos alopáticos, que eu acho que é o lugar onde a alopatia é boa, é na emergência, que ela salva vidas, a cirurgia é uma coisa fantástica, os remédios alopáticos químicos, na emergência, eles salvam a vida das pessoas, mas para tratar cronicamente, não é o caminho, sabe? Ficar tomando remédio pro resto da vida, não. Apenas controlando uma doença, isso não é curar, né? E aí, dentro dessas terapêuticas, fitoterapia, homeopatia, florais, meditação é importante também? Meditação é fundamental, porque a mente não é importante para gerar doença. Se a mente está desequilibrada e o teu emocional está todo cheio de carga tóxica, de um monte de coisa que você guardou. Porque essa é uma coisa, é energia, né? Pessoal, você sente raiva e guarda. Isso é uma energia que você está guardando. Você sente tristeza e guarda. Sente ódio, guarda. Sente culpa, guarda. Sente medo, guarda o medo todo. Então, essa energia vai tender a explodir em algum lugar. É como uma chaleira quente que tem que encontrar um lugar para a pressão sair. Então, não tem como você não trabalhar isso aí. Tem que cuidar disso. Freud falava isso há 140 anos atrás. E, assim, esqueceram Freud. Está nos livros dele, a catarse, a função curativa da catarse. Chorar. Foi o que eu contei a história agora da moça que ficou boa da pressão. Impressionante, exato. Porque chorou. Isso aconteceu comigo também. Eu estava num plantão, eu era recém-formado, acho que era 98, se não me engano. Eu estava num plantão no interior e chegou uma senhora
com 24/12, bem alta pressão. E aí me deu aquele surto de psicomedicina na hora, um surto bom. Eu disse, não, estava tranquilo o plantão, vou conversar com ela. Aí ela sentou, eu já estava prescrevendo o remédio, né? Para poder baixar a pressão. E ela começou a falar. Falar, e eu fui acolhendo, aí virei psicomédico ali naquela hora. E ela começou a chorar. Gente, ela passou 40 minutos chorando. E eu acolhendo, entendendo, compreendendo. E fui eu. E não foi ninguém que tirou a pressão para dizer que estava errado, não. Fui eu mesmo que tirei a pressão. Antes, estava 24/12. E no final dos 40 minutos, eu tirei a pressão, estava 12/8. Sem nenhum Perfeito. remédio. Nenhum remédio. E aí eu disse, tá 12/8, você está sentindo bem? Tô ótima, doutor. Eu estou sentindo como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Aí eu disse, não vai precisar tomar um remédio, não? Não. Claro, estava boa já, 12/8. Para que ela ia tomar remédio? Então, isso também aconteceu comigo. Uhum. E já vi vários pacientes, depois de fazerem catarse, fazendo um trabalho psicoterapêutico, se curarem de várias doenças crônicas, como asma, hipertensão também, em outros casos, entendeu? Então, é preciso que os médicos, principalmente, abram a cabeça para entender que a doença não é o sintoma. E não adianta você tirar o sintoma. O que adianta é você tratar a causa. E já se sabe as causas da doença, só que esse é um conhecimento que não está sendo divulgado. Eu acho um absurdo a fitoterapia, por exemplo. Eu acredito que a fitoterapia foi fabricada por Deus, pessoalmente, porque o que tem no remédio fitoterápico é uma coisa tão inteligente. Você vê, por exemplo, a espinheira santa. A espinheira santa foi fabricada por Papai do Céu para tratar a gastrite. O que ela tem? Veja só. Ela tem um composto calmante nela, para poder acalmar você, porque sabe-se que a gastrite, quando você está nervoso, piora, né? Ela tem uma substância que mata o Helicobacter pylori, que é a bactéria que está envolvida com a gastrite. Ela aumenta a produção do muco protetor do estômago para proteger a gastrite. Isso são várias substâncias que tem juntas ali. Ela também diminui um pouco o ácido, se tiver ácido demais. E ela tem outra substância que facilita o esvaziamento gástrico e o aumento da secreção das enzimas digestivas do estômago. Agora, Perfeito. Pede para qualquer cientista no laboratório fabricar um negócio desse. Então, é uma tecnologia que tem na natureza maior do que tudo que a gente possa pensar. Infinitamente superior à nossa, com acho que milhões de anos na frente da nossa. Só que isso não é valorizado. A fitoterapia não é estudada nas faculdades de medicina. Eu acho um absurdo. Nós temos aqui a Echinacea purpúrea, que é uma planta muito usada no mundo todo, que aumenta o sistema imunológico, não é estudada. Né? Temos o Hipericum perforatum, que é a erva de São João, que é para depressão, para ansiedade. Ela literalmente conserta o cérebro da pessoa e não é estudada. Olha, aqui na faculdade, pelos médicos, mas cientistas estudam no mundo todo, fazem várias pesquisas científicas. Você vai na internet hoje, que salva a gente é a internet, né? Porque é onde a gente encontra um caminho para você, além de obter esse conhecimento, também difundir esse conhecimento. Exato, né? exato. Então você vai na internet e encontra centenas, milhares de pesquisas científicas sobre o Hipericum perforatum para a depressão, confirmando que ele funciona para a depressão. Mas mesmo essas milhares de pesquisas não adiantam para convencer os médicos a usarem o Hipericum, entendeu? É por aí. Mesmo funcionando. Exato. Mesmo provando que... E funciona. Nossa, né? E outra coisa, quando você tira, não tem aquele negócio de você ficar com aquela síndrome de abstinência. Não tem. Eu tive um exemplo de um caso de uma moça que ela tinha depressão e ansiedade, que ela passou 1 ano tomando Hipérico, depois tirou o Hipérico. Feito. Disse ela tá totalmente curada. Olha aí, sem nada. E ela fez isso sozinha, porque eu me encontrei com ela numa emergência, eu não pude acompanhar o caso dela, eu fiz o Hipérico para ela, ela fez, eu disse que era para tomar só 3 meses e ela disse que tomou 1 ano. 6 anos depois ela foi no meu consultório para se tratar de uma gastrite e aí ela me disse que tinha tomado 1 ano inteiro e que depois tinha tirado porque estava boa. E depois que tirou, continuou boa. E 5 anos depois, continuava boa. Ou seja, é o Hipérico maravilhoso. consertou a cabeça dela. Uhum. Consertou o cérebro dela. Sem deixar efeitos colaterais. Agora, faz um negócio desse cientificamente, não tem como fazer, porque é uma tecnologia que a gente não tem. Porque é uma tecnologia divina. Que está aí na natureza para a gente. É um presente que Deus deu para a gente. Deus colocou alimentos funcionais, que são os alimentos que curam e previnem doenças. Tá? O termo alimento funcional quer dizer isso. Ele tem o poder curativo e preventivo. E não é estudado também.
pelos médicos. Eu estou aqui falando da classe médica. Então, o médico não tem culpa. Ele tem muito trabalho, ele sofre muito porque tem aqueles plantões que não dorme direito, tudo. É muito trabalho e ele não tem tempo de estudar. E também não tem acesso a esse conhecimento. Aí ele ignora esse conhecimento. E o poder que tem essas plantas. É isso. Doutor Marco, quantos livros já publicados? Olha, tem esse trabalho da psicomedicina que está em andamento ainda, está sendo escrito ainda. Ele tem 7 livros que estão prontos, uns 2 ou 3 já publicados. Tem também um livro sobre o Pai Nosso, que esse livro é lindo, de espiritualidade com medicina também. Isso. Né? E tem também o das Bem-aventuranças, que é muito bom. Né? Também é muito bonito. Isso. E a gente tem esse projeto, né, de terminar a psicomedicina, que ela termina com o Evangelho, onde você vai ver as passagens do Evangelho, que tem toda a conexão com tudo isso que foi estudado na psicomedicina inteira, com os órgãos da gente do corpo, tudo, né? É uma coisa muito bonita, né? E após isso, tem um projeto de se fazer um trabalho para tentar entender melhor como se processa essa somatização, né? Porque a medicina acredita no efeito placebo. Que é assim, se você acreditar que vai ficar bom, se você tiver a crença que vai ficar bom, você fica bom. E por que ela não acredita que um pensamento negativo pode provocar uma doença também? Então, é um contrassenso que existe aí. Exato. Se você acredita que um bom cura, por que não acreditar que um mal causa uma doença? Então, é o que a gente chama de efeito nosocebo, que é o que causa realmente as doenças, é uma das causas principais. Então, se você, por exemplo, está com asma, provavelmente você tem um conflito muito grande com a questão da autoridade, você foi uma pessoa que foi muito oprimida pelos seus pais, não teve espaço para se expressar, e aí tem que trabalhar isso aí para ficar boa da asma. Senão não cura a asma. Vai ser só um paliativo, né? Então, se você coloca a psicologia dentro da medicina, ou a medicina dentro da psicologia, juntando as duas, você vai ter uma ciência muito mais eficaz para tratar o ser humano. Né? Inclusive porque quem não gosta de estar no hospital, sofrendo, doente, e ser bem recebido por uma pessoa que sabe conversar com você. Exato. Que tem a habilidade de lidar com uma pessoa e não com a máquina, né? Muitas vezes, sem querer criticar os meus colegas médicos, a gente chega no médico, o médico nem olha para a cara da gente. Porque está dentro de um sistema, coitado, que está oprimindo ele em primeiro lugar. Ele chega num posto de saúde e tem que atender 50 pessoas. Então, como é que ele pode atender com qualidade? Então, é todo um sistema que está doente e que precisa ser curado primeiro também. E que envolve essa questão do materialismo, da falta de espiritualidade e da falta de conexão com a natureza. Entendeu? Que é o mais importante estar conectado com a natureza, porque eu acho que a espiritualidade está na natureza. Exato. É onde está Deus. Né? Exato. É isso. Infelizmente, Marco, acabou o nosso tempo. Eu quero lhe agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. É sempre muito bom quando você vem conversar com a gente, não é? E aí as pessoas que estão nos ouvindo e que gostariam de entrar em contato com você, onde te encontram? Tem o YouTube. Tem o YouTube, você vai lá, na pesquisa do YouTube, pode ser na do Google também. Você bota dr. Menelau, Menelau, e aí você vai clicar e você vai ver assim, tem mais de 340 vídeos no canal, muita coisa para você ver, vai fazendo um tour aí pelo YouTube, que você vai ver que tem muita coisa interessante para ver. Sobre fitoterapia, alimentos funcionais, medicina e espiritualidade também, né? Tem os mais variados assuntos. E o telefone de contato é o 3033-0826. Repetindo, 3033-0826. Ok? Isso. Bem, um prazer muito grande estar compartilhando isso com vocês, né? Que a gente tem que mudar essa concepção errada. E para mudar a concepção errada, a gente tem que trazer as ideias certas, né? Em consonância com a natureza. Que são coisas de Deus, que são coisas do mundo natural. Que nós devemos estar conectados com esse mundo natural. Cada vez mais. Não é? Exato, exato. Mais uma vez, muito obrigada. E para você que está nos ouvindo, um bom fim de semana e até o próximo sábado com mais um Simetria.